Estamos ao vivo para mais uma live com a professora Ana Maria Percebon. A professora Ana, ela é da PUC do Rio de Janeiro e daqui a pouquinho, Gabriela, Magda, nós vamos começar a essa live. Eu vou aqui chamar a professora Ana. Nós vamos falar um pouquinho sobre divulgação científica, nós vamos começar a falar também de cosméticos. A professora faz muitos estudos, né, nessa área, então vai ser muito interessante. Bom, eu estou aqui já me preparando, vou começar a chamar ela aqui, a professora Ana Posebon. Ela já está entrando. Professora Ana, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui melhor, Isso. aqui. Acho que É, ficou mais centralizado. Tudo bem? como vai você? Para mim é uma grande satisfação estar aqui conversando com você nessa live, que eu sei que hoje você é uma pessoa muito importante em divulgação Ah, científica, hein? Que bom! imagina, a gente tenta fazer aqui um bom trabalho. Espero que esteja dando frutos aí. Fico contente, que você tenha essa percepção. Sei que você também faz um ótimo trabalho aqui também em outros canais, não só no Instagram, né? Sim, sim, sim. Mas hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre essa coisa de desvendar um pouco sobre a divulgação científica. Eu queria entender, e é bom deixar registrado, porque nós vamos deixar salvo aqui, né? Uhum. Sobre quais serão e quais são as suas estratégias, desafios. Eu queria entender um pouquinho, porque não é possível uma professora que tem mais de 80 mil seguidores. Excelente trabalho, hein? Mas, ó, antes de mais nada, eu queria te apresentar, né? Você é professora do Departamento de Química da PUC, né? Vem Isso, trabalhando no laboratório de macromoléculas e nanopartículas, com foco, lógico que físico-química dos colóides, mas isso. olhando bastante para cosméticos, para energia, diagnóstico e alimentos. Não, você é doutora em Química. Descobri que você veio da Físico-Química da Unicamp, onde eu também estudei, Sim, hein? sim. Mas a gente não se encontrou, né? Não foi na Você, mesma época, mas é, é a mesma raiz. é que você estudou bem antes que eu, né? Só que Deve não, ter né? sido, acho que Como diria o ditado, perde o amigo, mas não perde a é piada, né? verdade. É. Você fez Ai. pós-doc na Suécia, né? Na Universidade de Nantes, né? Na verdade, É, foi o sanduíche. um sanduíche. Isso. Isso. Tá, tá. E diz uma coisa para mim. Hoje você ministra curso, né, em educação, tanto de cosméticos e em company, né, como também você vem fazendo muita divulgação científica. Ô, Ana, bom, primeiro, eu queria que você fizesse aí um pouco, falasse um pouco dessa sua história de vida, não muito, mas o que você puder falar para as pessoas começarem, a gente deixar registrado aqui, as pessoas Uhum. começarem a conhecer um pouco mais você, né? Porque a gente vê você na Legal. rede e é engraçado porque parece que a gente não é real, né? E muitas vezes a gente encontra alguém que fala: Oi, tudo bem, né? Mas me conta um pouquinho da sua história de vida. Então, eu, quando era criança, falava que eu queria ser cientista, mas era uma coisa muito longe da minha realidade, assim, Hum, morando ali no interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Mogi de Guaçu, próximo a Campinas, né? Mas é, ali, assim, na minha família, as pessoas não tinham tido tanto acesso ao ensino superior ainda, e aí era uma coisa de televisão falar de tá. cientista, sabe? Aquele estereótipo do cientista maluco, com o Sei, cabelo sei. arrepiado, que explode Mundo de tudo. Bigman ou O mundo de. Bigman foi assim, a minha referência positiva, mas eu acho que a gente tinha muitas, quando se pensava em cientista, principalmente em químico, as Ah, referências eram geralmente muito negativas, né? Era sim. aquela coisa de maluco que explode tudo. E o Bigman veio para justamente trazer um olhar positivo e eu fiquei apaixonada por aquele mundo e eu queria ser cientista, mas parecia uma coisa distante, então aquilo passou.
Aí, quando eu já estava para prestar vestibular, que Ah, aquilo voltou, né, à tona e acabei fazendo química na Unicamp. Eu também considerei fazer farmácia. Cheguei até a passar na USP, na Unesp também, mas como farmácia, porque na Unicamp estava ainda começando o curso de farmácia. sim. Mas eu acho que eu fui muito feliz de ter feito química, porque eu acho Ah, que me deu essa visão bem geral do que é a ciência. A farmácia, querendo ou não, já é algo mais aplicado. tá, E aí, fazendo química, eu me descobri ali que realmente era o caminho para ser cientista, né? E aí depois veio a pós-graduação e o resto é história, né? Que é tá, toda tá, essa formação que você já comentou. Mas eu acho que isso me inspirou muito a, depois que eu me tornei, né, professora pesquisadora já numa universidade, a querer divulgar a ciência, a querer mostrar que cientista não é só o cara lá de cabelo arrepiado que explode tudo, que a ciência é positiva para a sociedade e que a ciência é para todo mundo, inclusive para as meninas. sim. Então, o meu doutorado ele foi em fisicoquímica de surfactantes e polímeros. Estou aqui falando com o professor polímero, né? Era, no caso, em soluções aquosas, não era polímero, né, sólido, mas era, também trabalhava com polímeros. E não era necessariamente visando uma aplicação em cosméticos, mas a gente avaliava a possibilidade de várias aplicações ali. Mas eu percebi que os cosméticos tinham um potencial muito grande, que tanto surfactante quanto polímero era muito usado nisso, e eu falei, um dia eu ainda quero trabalhar com isso justamente para atrair mais meninas e mulheres para a ciência, principalmente a ciência química, né? E aí foi isso. Então, hoje no meu laboratório, a gente não trabalha só com aplicações em cosméticos, mas é um apelo grande, porque até a forma como a gente trabalha, eu acredito que a gente seja um dos únicos grupos no Brasil com essa visão. Existem muitos Sim. grupos e muito bons no Brasil trabalhando com cosmetologia e com outras perspectivas, mas acho que a gente tem ali um diferencial. E na hora de fazer divulgação científica, isso é muito interessante, porque quantas adolescentes ou quantas mulheres de todas as idades não entram nas redes sociais para pesquisar, né, resenha de produto, o que que é melhor, o que que é pior, será que isso faz mal e tal. Então, ao buscar isso, e se deparar com alguém falando sobre isso, mas mostrando a importância da ciência por trás, é uma forma da gente divulgar a ciência, né? Então, acho que é isso que tem sido o nosso caminho. E hoje você outro dia fez uma postagem que eu fiquei muito emocionado. Foi quando você falou da sua amiga que te recebeu e que dividiu, não sei se foi uma sala, mas disse que Ah, dividiu o sim. espaço do laboratório. A sala e o espaço do É o espaço laboratório. do laboratório. E aí é tão importante isso que você fez, porque Uhum. é a questão do acolhimento, né? Quando a gente É. está há muito tempo na universidade, principalmente você que está numa grande universidade, que é a PUC-Rio, né? E que tem boa infraestrutura, bons laboratórios, essa questão do acolhimento eu achei fantástico, achei É. muito bonito. Agora, você trouxe aqui um ponto que é importante, que você falou um pouco do público-alvo, né? Do Uhum. público. Eu queria saber uma coisa. Quem que a gente está tentando alcançar? Qual que é o seu público aí? Quem que você está? O que que a gente está fazendo? Porque eu posso falar por mim, ó, eu vou ser sincero. Uhum. Eu sou jovem, vou fazer 65 anos, mas vou dizer para você uma coisa, eu comecei sem querer esse negócio. É mesmo. Foi, porque na pandemia eu não sabia dar aula, Ah, eu não sabia dar aula online, e aí eu aham. comecei a me interessar, eu comecei a me interessar, eu comecei a ver vídeo, e aí você começa, né? A gente vai falar um pouquinho das dificuldades. Uhum. Mas para você, como foi? Como você definiu esse público-alvo? Então, o público-alvo foi meio que nascendo, porque assim como você também comecei na pandemia Ah, e meio que geral, não, sem tá, saber também muito bem o que estava fazendo no começo. E a gente teve um post que era sobre o álcool em gel e a possibilidade de que, porque estava todo mundo desesperado, não sei se lembra, para muito. comprar álcool em gel e tal, e a gente explicou, como a gente trabalha com surfactantes, a gente explicou que não precisava necessariamente do álcool em gel, que você lavar a mão com água e sabão era suficiente. Hoje acho que está
claro para todo mundo, mas na É, época não. E sim, esse post viralizou, e aí a gente falou assim: olha, acho que a gente tem que começar, porque antes era um Instagram do laboratório, né? A tá, gente tem que começar a usar isso agora na pandemia para ajudar as pessoas. Mas inicialmente era para todo mundo. Quando eu fui percebendo que as pessoas tinham essa afinidade, principalmente com a parte de cosméticos, como eu estava dizendo, né? Que eu via que isso atraía mais as meninas e as mulheres, eu falei, eu acho que é este o caminho, justamente pelas razões que eu comentei, né? Quando eu era criança, tinha uma carência de em quem se inspirar. Então, vamos trazer isso, vamos mostrar para as meninas e para as mulheres que elas também têm tudo a ver com ciência. E aí, hoje, o nosso, assim, a gente tenta fazer material que seja abrangente para todo mundo, mas é mais focado realmente, o público-alvo é o público feminino. E quando a gente olha nas estatísticas da rede, seja aqui no Instagram ou lá no TikTok, eu não me lembro exatamente quanto que tá, mas eu vou colocar assim, uma média de 80% do público é feminino. tá. Então, é bem superior Eu nesse tô nos caso, né? 20, tá? Eu tô É. nos 20, tá? Pois é. E aí tem, eu acho que essa é uma questão que a gente acaba, a gente vê que tem todos os públicos ali Sim, interagindo, mas e também de todas as idades. Mas ali nas estatísticas mostram que a maioria são são mulheres mulheres. e também a faixa etária são de jovens adultas já, né? São as millennials, vamos dizer assim, né, na linguagem Tá, das redes sociais. tá. Mas a gente gostaria, isso principalmente no Instagram. Já no TikTok a gente consegue atingir um público mais jovem, que Mais é jovem. um objetivo que eu tenho assim para mais para frente, cada vez a gente atingir também o público mais jovem, né? Então eu acho que isso é importante também a gente conseguir atrair as meninas realmente assim para a ciência. E uma coisa que você está falando, e aí eu vou te dizer assim, ó, aqueles que estão aí, né, são poucas as pessoas que a gente está começando de novo a live. Eu tive na pandemia, assim, fiz muita live, e Imagino. depois a gente vai cansando e vai, Aham, porque não dá conta, e a gente vai conversar um pouquinho. Mas um dos papéis da divulgação científica tem a ver um pouco, né, com a questão da infodemia, da fake news, assim, como que sim. você vê isso hoje? Esse nosso papel de divulgador científico e uma coisa meio complicada, porque quantas vezes eu já não ouvi dizendo assim, por que que você está fazendo isso, né? Uhum. Você quer aparecer ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, é importante a gente deixar um pouco claro esse papel do que fazer e qual que é esse efeito em relação ao que a gente está levando, né? Com certeza. Em relação às fake news, né? O que que você acha Sim. disso aí? Conta para mim. Realmente, a gente vive um momento que é muito complicado, porque a desinformação tá toda. Tá, E não custa nada fazer, né? A pessoa que inventa uma coisa, tira aquilo da cabeça, ela demora o quê? 10 segundos para inventar. Ela não tem compromisso com nada, então ela põe rapidinho e aí ela coloca as coisas mais absurdas só para chamar atenção, aquilo viraliza. E aí depois a gente tem que vir para desmentir aquilo com um trabalho enorme, né? Então a gente tem muita dificuldade ali de fazer isso, mas é essencial. Então a gente também na pandemia a gente tentou esclarecer bastante sobre as questões, por exemplo, da vacina, essas questões, né, como a gente estava falando, da higiene através do álcool em gel e do sabonete, que são cosméticos, né? Então tava tudo ali dentro também. Mas hoje a gente foca muito nisso de ajudar as pessoas pensando nelas como consumidores. Então, tá. a gente acaba trazendo uma informação da química, a pessoa aprende algo sobre química e aprende como aquilo ajuda ela a tomar decisões melhores como consumidores. Isso de cosméticos, mas às vezes até de outras coisas, né? Sim, Mas sim. na área de cosméticos, a gente nota que tem muitas fake news também. Então, tem muita receita de coisas para as pessoas fazerem em casa que elas acreditam que aquilo vai ser a solução, né, para todos os problemas. E imagina, misturando coisa que você tem em casa e você vai resolver aquilo que os pesquisadores das indústrias e das universidades nunca conseguiram. Mas as pessoas, elas não têm obrigação de saber, porque elas não são da área, elas acreditam. E aí, às vezes, correm riscos até.
sim, nesse sim. sentido. Ou marketing que é abusivo também. Então, a gente tenta trazer essas questões para esclarecer e também tentar eliminar o que a gente chama de quimiofobia. Porque, como eu estava dizendo lá no início, né, o químico, o cientista, muitas vezes é associado com aquela pessoa maluca que vai explodir tudo e que vai poluir o mundo, porque a química É, polui, a química faz mal, então a gente tenta mostrar que não é bem assim. A química é uma ciência que está aqui para trazer soluções, né? Então, e independente se uma substância é de origem natural ou de origem artificial, ela pode ser saudável, ela pode ser perigosa. Então, quando que a gente pode sair, né? Porque tem hoje, dentro da área de cosméticos, tem uma parte de fake news muito grande dentro do que a gente chama de clean beauty, né? Que eles chamam de beleza beleza. limpa. E Aham, aí que, não, porque tudo que é natural é melhor e tudo, porque as outras coisas têm muita química, então é uma forma de quimiofobia, né? Você está sim, colocando medo de química nas pessoas, e aí nas escolas, na escola já é difícil. Química já é difícil. As sim. notícias só botam mais medo em química. As pessoas vão se distanciando da química e aí elas são mais facilmente enganadas. Olha só que prato cheio, né? Então a gente tem essa questão que a gente trata que é muito importante. Eu tô vendo que teve uma pessoa, a Magda, ali até comentou, as misturinhas. Sim. Exatamente. As pessoas adoram as misturinhas. E além das de cosmético, tem também umas misturinhas que são muito perigosas, que a gente sempre tenta esclarecer, que são as de produtos de limpeza Uhum. que as pessoas fazem em casa, né? Mistura água sanitária com tudo quanto é coisa, e aí depois forma um verdadeiro veneno ali, e, e aí a gente sabe que é um risco muito grande. Então, a gente tenta esclarecer em todos esses sentidos, por exemplo. Agora, a gente falando assim de público, né, público-alvo, aquela coisa, você disse a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, no TikTok, Isso. também no LinkedIn. E como é que é hoje a questão da linguagem? Porque em alguns momentos eu passei um pouco por essa dicotomia, que foi, a gente tem que colocar uma linguagem coloquial. Até que ponto você vivenciou, e eu queria que você falasse assim do seu processo interno, se você não estava falando o que tinha que falar, assim, puxa, eu não estou explicando direito, né? Eu estou falando só Uhum. assim, superficialmente. Sim. E como você lida, por exemplo, porque a gente sabe que TikTok e Instagram são públicos diferentes. Sim. Os meus Isso. já são de 25 a 55, eu percebo. Que são gente que Hum. está na indústria, gente que está fora da universidade e está entendendo um pouco de processo, de polímero e assim por diante. Como que você faz isso? Então, É são um duas desafio. perguntas, né? Uhum. Essa E coisa eu me do. lembrei que eu tô devendo uma também que você perguntou dos desafios, né? Sim, Na sim, outra. Então, vou até isso. voltar nela junto com essa questão da linguagem. Perfeito. Tá. Vou voltar nessa, depois se eu esquecer da outra, você me fala. Mas essa questão dos desafios, né, com a linguagem, realmente é um desafio muito grande. E eu acho que no início, a minha maior dificuldade era um receio do que as pessoas iam pensar. Porque a gente tem que fazer a linguagem para quem vai ouvir. Não adiantaria eu chegar aqui e ficar falando um monte de termos técnicos, né? Me colocar num pedestal para falar para as pessoas, elas não estão nem aí. Na aula, os alunos são obrigados a ouvir a gente, né? Ainda assim pode estar com a cabeça em outro planeta. Mas Ah, aqui eles vão simplesmente, né, fazer o scroll ali, né? Vão passar para o próximo e vida que segue. Então você tem que usar a linguagem das pessoas. Só que a gente às vezes fica com aquele receio, o que os meus colegas vão criticar e tal. E aí eu acho que nesse sentido depois eu fui meio que desencanando disso e fui hum, praticando. É igual um idioma. Quando a sim. gente vai praticando um idioma, a gente vai aprendendo e ficando melhor naquilo. Eu acho que hoje, né, depois de 5 anos aqui, já estou muito melhor do que era antes. E eu acho que o fato de ser professora de pensar sempre na didática, de pensar em como você precisa.
chegar dentro da cabeça do aluno, né? Eu sempre falo para meus alunos quando eles vão dar aula também, né? Acho que a melhor forma da gente preparar uma aula, primeiro de tudo, é sentar no lugar do aluno, pensar como que é a cabeça dele, enfim. Então, esse exercício é o que eu faço, tento pelo menos fazer aqui. Acho que venho melhorando ao longo do tempo e desencanei um pouco dessa questão que o pessoal vai pensar. Mas esse desafio existe. Infelizmente, o trabalho de divulgação científica, ele não recebe o devido valor. A gente sabe que até as agências de fomento agora estão, sim, né, pedindo para que as pessoas façam cada vez mais. Existe um apoio aos projetos de extensão, mas na hora, na ponta do lápis, na hora que vai contar para a gente que é professor universitário, o tempo que você investe nisso versus o tempo para você estar fazendo um artigo, por exemplo, não tem o mesmo reconhecimento. E eu acho até mais desafiador, porque a gente não foi formado para isso, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, o que me motiva no final das contas não é tanto isso. Eu acho que a gente tem que fazer de qualquer forma, porque quando eu vejo o impacto que esse trabalho traz, e eu comparo com os artigos e o impacto que eles têm, a gente sempre busca, né, cada vez ter artigos Sim, com mais citações e um fator de impacto maior, mas quando eu comparo, eu falo, é incomparável. sim. E aí isso me motiva a continuar, mas assim, continuo também lutando para que tenha cada vez mais reconhecimento. Então, acho que até iniciativas da gente estar fazendo essa conversa aqui agora, por exemplo, é muito importante para Muito, muito. conscientizar as pessoas. Quando a gente submete um projeto de pesquisa para uma agência de fomento, no final das contas, a gente tem que fazer um relatório. Só que essas agências de fomento são pagas com dinheiro público. Então, para mim, é uma forma de prestar contas com quem realmente está financiando a pesquisa, que é Sim, a sim, sim. sociedade, né? Então, eu acho E- isso importante também. Aí, ficou faltando, eu falei da linguagem, eu falei do desafio, ficou faltando eu falar da questão do público, né? Da Sim, diferença sim. do Instagram com o TikTok. O TikTok a gente começou quase que como um experimento para ver Tá, o que é que dava, né? Vamos ver, porque eu não tinha muita familiaridade com a ferramenta e o foco era mesmo o Instagram. tá, Mas vamos começar lá, e aí foi até bom, porque a gente pôde fazer alguns testes, coisas que às vezes eu tinha medo de testar no Instagram, porque a gente já estava com uma rede grande, e se eu testar aqui e isso der ruim, né? Então, no TikTok estava lá, sei lá, com 300 seguidores, não tinha nada a perder, fui testando, e aí teve coisas que deu muito certo lá, que depois até trouxe para cá também, e tá, aí a gente acabou tendo um crescimento bem alto, mas eu não faço conteúdos separados. Eu tá, faço conteúdo pensado principalmente no Instagram tá, e levo para lá. O que que acontece? Que às vezes lá não performa bem. tá, tá. Mas eu estou usando tudo isso como um aprendizado. Quando Perfeito. performa bem, é Hum, legal que eu consigo atingir pessoas cada vez mais jovens. E enquanto isso, eu estou aprendendo para quem sabe em algum momento a gente fazer coisas dedicadas para lá. Mas tem funcionado. Eu sei que muita tem, gente às vezes fala, não, o certo é você fazer um conteúdo aqui, outra, por exemplo, no YouTube, é outro tipo de conteúdo ainda. Mas nesse momento tenho feito o que a gente faz para cá, faz para lá. E tem coisas que às vezes até performa melhor lá do que aqui. Então tem sido uma experiência, porque lá é recente, eu acho que faz um ano que a gente começou. E a gente ficou vários meses assim, com pouquíssimos seguidores. Aí a gente teve alguns posts que deram muito certo e deu um boom. Agora acho que a gente está com 35 mil, se eu não me engano. Então a gente conseguiu assim ter a uma, cara da uma riqueza, subida. hein? A gente conseguiu ter assim uma subida até mais rápida que a do Instagram. Falei, então alguma Nossa. coisa de certo a gente está fazendo. Foi. Agora me diz uma coisa, porque isso eu preciso falar e você tocou num ponto que, claro, que a gente vai discutir um pouco mais para frente a respeito da produção do conteúdo, mas que vai perpassar também um pouquinho sobre a história do preconceito entre a pesquisadora Ana e a influencer, né? E é influencer, é óbvio que é. É uma micro-influencer hoje ou quase Uhum. uma influencer, né? Pelas regras do que se diz aí, Sim. né? Então, assim, até a gente ri
que é uma forma de quase que não, 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 não. Eu sou uma cientista, né? Mas eu tenho que te dizer uma coisa: as agências de fomento hoje estão apoiando. Sim, sim. A FAPESP aqui em São Paulo, você está no Rio, mas a FAPESP Uhum. aqui em São Paulo, a bolsa para divulgação científica. Que legal, que Eu bom. tive uma bolsa há um tempo atrás do JC4 da FAPESP, R$ 12.570 a pessoa ganhava. Olha só. Então, nós não temos mais agora que nos esconder É embaixo do verdade. tapete. Hoje, eu tenho duas JC2 da FAPESP, então eu agradeço a FAPESP. E o detalhe, Uhum, tudo isso começou quando eu aprovei um projeto temático da FAPESP, que é de milhões. Eles uhum. falaram, você não vai pedir jornalismo científico? E mais, na CAPES, em 2029, na ficha de avaliação, os programas serão avaliados Sim, como eles estarão divulgando. Então, ó, eu acho que a gente está no caminho. tá Agora, no caminho, acredito também. você agora produz conteúdo de uma forma que eu vou dizer para você assim. É, qual que é o dom artístico aí? Como é que você faz? Porque você está performando muito bem. E você Obrigada. joga com as palavras, e uma coisa que me faz inveja, os seus alunos entram na brincadeira, né? Sim, sim. Pois é. Muito legal. Isso é muito legal. Eles gostam, né, de participar e realmente é muito prazeroso isso. A gente tem tido apoio nessa questão da divulgação científica num projeto da Stone. Sabe, a da Ah, maquininha do cartão? sim. Eles É, tiveram um edital aqui interno, né, da PUC é. para pesquisas que eles falaram, a gente quer apoiar os trabalhos que são diferentes. Mas manda aqueles trabalhos que uma agência de fomento tradicional não teria como se encaixar. E aí eu mandei, a gente já tinha isso, né? E aí eu consegui também bolsas, no caso de iniciação científica e de mestrado para ajudar, né, com a produção de conteúdos. Então já vai em março, acho que já vai para 2 anos que a gente está Olha só, com o hein? apoio deles. Isso é muito legal. E aí a gente, então isso tem ajudado realmente a também a tornar o projeto, digamos assim, mais oficial, Tá, né, tá, e tá. ter esse apoio. Mas na questão da produção de conteúdo, a Ah, gente já passou por diversas fases. Lá no início, era muito aqueles conteúdos de, como é que chamava? De carrossel, né? Que tá, eram tá, tá. estáticos e fazia Ah, lá no Canva. E aí eu contava com o pessoal da minha equipe, que a gente estava na pandemia, cada um sim, fazia um pouquinho ali, e aí eu corrigia e a gente postava, mas aí as coisas foram mudando. E aí chegou um momento que a gente estava quase que. O Instagram estava quase que morrendo. tá, E aí eu estava meio que desistindo porque os alunos estavam sem tempo e a rede mudou muito. Começou a ser sim, muito em formato de vídeo, eu não tinha tempo de editar, de fazer vídeo e tal. Aí o que que aconteceu? Foi nesse momento que veio a oportunidade do projeto com a Stone. tá, E aí eu falei, se der certo, a gente mantém. Os seguidores falavam, ai, quando que vocês vão voltar e tal. Aí nesse momento que eu comecei a contar com o pessoal para dar apoio na gravação, na edição e também para trazer ideias de roteiro, de melhorar o roteiro. Mas assim, digamos que as ideias do coração acaba sendo da minha cabeça, a maior parte, porque entendi. acaba sendo também o pessoal, por exemplo, que está fazendo iniciação comigo. Tem Hum. gente que é da história, tem gente que é da publicidade, propaganda, cinema. Então, eles Ah, vão trazer ah, ideias, né, ah, de como mostrar aquilo ali, mas a parte da química mesmo, dos cosméticos, quando vê alguém falando alguma coisa ali, eles não sabem às vezes se aquilo é verdade ou mentira também, né? Então, tá. isso acaba tendo que partir de mim mesma. E eu gosto, sabe, de ter essas ideias. Às vezes eu tô do nada assim, eu falo, nossa, eu preciso anotar isso daqui. Aí eu vou anotar e aí elas me ajudam a melhorar o texto, a pensar como que a gente vai se posicionar ali.
E aí eu vi, por exemplo, agora eu tô até vendo que acho que apareceu aqui ó, o Renan, que aparece Sim. sempre nos vídeos, a Fernanda também passou por aí, e eles topam, aí eles já são da parte de química mesmo, É. e topam de participar dos vídeos e ajudar a preparar ali as coisas, então eu conto com o apoio desse pessoal, muitos deles, né, às vezes nem tem a bolsa nesse sentido, né, de Sim, ser da sim, sim. divulgação científica, mas eu acho que para eles é muito bom, porque melhora nas habilidades de comunicação Sem também. dúvida, Eu sem dúvida. tenho ex-alunos Hum, de pós-graduação que participaram dessa época, que eu, como eu falei, que era ali mais de carrossel, e a gente fazia lives também. tá. E aí, na semana passada, ou retrasada, teve até, eu vi uma palestra de um desses meus ex-alunos, né? Hum, Que ele fez mestrado e doutorado comigo, o Matheus Alverney, e ele estava falando de como ter trabalhado com divulgação científica, ainda que voluntariamente, hoje faz diferença no trabalho dele. Hoje ele é pesquisador na Boticário, e aí ele tem que comunicar a ciência, né, para os consumidores ou até para outros pesquisadores que às vezes não é da mesma área. E essa questão de saber traduzir aquilo que a gente estava falando da linguagem é um diferencial para ele. Então, ele fez aquele trabalho de forma voluntária, mas hoje ele colhe muitos frutos disso. Eu acredito que isso vai ser bom também para todos os alunos, então, por isso que eu incentivo que todos participem. e é a chamada soft skills, né? Soft skills, que as Exatamente. empresas hoje querem, a hard skill e Uhum. a soft skills, né? Agora, então, o teu processo criativo, ele muitas vezes, você vai fazendo coisa, você vai no laboratório, você pensa uma coisa, tá tomando banho, pensa outra, e é um pouco assim, não? É um pouco assim, a gente e também vendo, né? Sigo outros influenciadores de ciência e dessa parte de cosméticos, porque aí eu vejo às vezes alguém falando, mas isso que eu tá falando não tá certo. Então, Entendi. como que eu posso também traduzir isso para que as pessoas entendam de uma forma melhor, né? E aí eu fico matutando ali e às vezes também tem vezes que eu impacto, falo, nossa, eu preciso falar disso, mas eu não sei como, aí eu levo lá pro pessoal, gente, me ajuda aqui. Às vezes eles trazem também as trends, né? Ah, tá tendo Ah, uma ah, é as trend disso trends. daqui. Como que a gente Ah, pode fazer? Aí a gente vai lá e tem uma e que tem deu muito coisa que você não certo. fica com vergonha, Ana? Nossa, tem muita coisa que eu fico com vergonha. Você não... Eles inventaram uma vez, foi a Clara, que ela até já terminou aqui o projeto que a gente se formou, veio Ah, com a ideia, né? Como meu sobrenome é Percebon, que a ah. gente tinha que fazer a minha versão do mal, né? Então seria a Ana Percemal, que aí inventou a minha prima. E aí eu tenho que botar uma peruca. E aí ela faz a fake news e tudo Ah, mais, né? E aí me bota uma peruca loira para eu fazer. Mas eu entro na brincadeira, eu gosto também. Acho que eu tenho um pouco não, dessa ainda veia aí bem de que humor. você tá num outro nível. Eu tô no comecinho ainda. E eu Não. digo que, olha, a Duda tá aí, ela me apresentou outro dia, ela falou, professor, nós temos que explicar o efeito fotocrômico, né? Porque a DK tem um vestido que fez um vídeo que Ah, tinha que mudava de cor. Eu falei, mas quem é DK, né? Eu tô num nível bem inferior ao mas seu, isso porque que é legal os jovens trazerem essas trazer. questões, né? Essas É. ideias. Então é E muito você bom. usa as fontes, você vem trabalhando, lógico que você vem pesquisando, você vem lendo artigos. Uhum. Então, de alguma forma, quando você vê algum equívoco, né, ou fake news, Sim. Ou você novidades trabalha. da ciência também, né? Tá, tá, tá. E Aí a me gente diz, trabalha com isso. né? Você trabalha e aí é a questão da tradução mesmo de um artigo para uma linguagem mais simples. Exatamente. Às vezes, coisa de aula, eu vejo dúvida dos alunos na aula, eu falo, como Vou que a gente fazer. pode fazer isso daqui para ficar mais claro? Ou às vezes a gente faz algum experimento. E tem coisa que às vezes a gente imagina que vai ser super legal e aí não vai para frente. E tem outras coisas que a gente faz despretensiosamente Também e acho. que as pessoas adoram. Então é um pouco de. Você tem que ir testando, Tem, sabe? tem que ir Tem testando. um vídeo que eu fiz, a gente Ah, fez assim, que na hora me deu uma ideia. ah, Falei, vamos gravar. Aí nem tinha feito roteiro, nada, porque era um que eu queria falar sobre a simeticona, né? Que é tá. o Luftal, né? Que é o Sei, sei. antigases, a gente tava conversando e eu contando, né? Que no fundo ele é um anti-espumante.
Porque sempre falo isso na aula e eu faço o experimento com os alunos na aula. Faço uma espuma ali com detergente e pingo uma Sei. gotinha, que é para mostrar o efeito dos silicones como um anti-espumante. Aí eu falei, vamos mostrar isso? Aí fomos lá, fizemos na hora, colocamos num becker que eu tenho, que na verdade é uma caneca, que é um Ah, becker, né? Espumamos, e aí eu falei, e fui falando da cabeça. Falei, e que tem aquela curiosidade, né? Que muita gente vai parar no hospital achando que tá infartando, mas na verdade é sim, só gases. é gás, é. Aí eu comecei a falar, você sabia disso? Eu acho que isso deve ter chamado a atenção. E aí eu falei assim, que você pode usar silicone, você sabe como funciona? E aí eu mostro, e aí ele destrói assim as bolhas e explico como isso acontece. Esse vídeo a gente fez assim, acho que não demorou 10 minutos para gravar, depois eles tiveram lá um tempo, não sei exatamente quanto para editar. Achamos, vai ser bobinho, né? Mas se alguém aprender, eu sempre falo assim, o alcance que a gente tem na internet, quando é pouco, ainda é muito. Porque você fala assim, foram poucas visualizações. Aí eu penso, se eu colocasse isso numa sala, quando que eu encho uma sala com aquele número de pessoas? É, Então sempre exatamente ainda isso. é muito, sabe? Então eu falo, não, ainda é válido. E eu nem lembro qual que foi o alcance desse vídeo, mas assim, quando eu olhei, assim, eu falei, tava um monte de gente comentando, aí até a Merck, que, que vende a silicona lá que a gente usou, comentou assim. Então o negócio tomou uma proporção que às vezes um vídeo que a gente acha que vai ser bobinho Sim, sim. até vai mais longe do que outros que às vezes a gente faz, dá maior trabalho, fala, nossa, esse vai bombar, e você vai ver é pouco, mas eu falo, não, tudo bem. Eu sempre penso assim, quando que eu encheria uma sala, né, fazer uma palestra? A gente vai dar uma palestra, se tem 30 pessoas, a gente já fica feliz, então se ali tiver 300 visualizações, pô, tá bom pra caramba, né? Por isso que eu E tava falando você do impacto, né? e você fala uma coisa que a gente vai conversar, que é a questão meio que de reconhecimento, né, dessa profissão divulgador científico, né, que a gente está fazendo Uhum, aí, né? Em alguns momentos, né, a gente vai muito pelo trabalho e pela paixão, né, porque aquilo que nos uhum, motiva. E lógico que quando a gente pensa nessa coisa de um conteúdo de alta qualidade, né, versus isso que você está falando, pensou algo rápido, simples, curto, que tem um pouco, seguindo um pouco a receita do bolo de como bombar na internet, né? Vídeo uhum. curto, tal, e objetivo, e aquela coisa, aquela Isso. linguagem rápida, né? Mas me diz uma coisa, e como você lida com essa questão da produção científica versus essa divulgadora? Como é que é? Você já fez terapia para resolver isso ou não? Eu Porque acho que eu tô precisando fazer. eu às vezes falo isso, eu fico pensando com a minha terapeuta, eu falo, gente, às vezes eu fico com vergonha, mas eu sinto, porque a minha geração é mais velha que a sua, então eu tenho alguns amigos que falam assim, olha, sabe? E você Uhum. entendeu tudo pelo olhar, nem precisa falar. É. Como você lida com isso aí, né? Porque, Não é fácil, né? Porque realmente acho que tem as duas coisas, tanto isso de como lidar com os colegas, quanto a questão de lidar com o tempo, né? Porque é ah, uma dedicação de tempo que a gente precisa ter para isso, né? Às vezes as sim. pessoas podem achar que faz rapidinho, não, não é rapidinho, não. Então é ter a ideia, depois é colocar no papel, é melhorar, é gravar na hora de gravar. Às vezes não dá certo, repete. Não, já teve vezes da gente ter terminado de gravar e descobrir que o microfone estava com problema, a gente gravou tudo, estava sem áudio, a gente teve que começar tudo de novo. Ai, é uma tristeza. Aí depois é a edição, e às vezes na edição tem algum probleminha. Então, não é fácil mesmo. Não, não. E aí, como dividir isso com o tempo que a gente tem que preparar a aula, dar aula até a parte administrativa da universidade, Sim, sim. orientação, depois os frutos da orientação, né? Tese, artigo, tudo mais. Tem semanas assim que a gente se põe, fica meio maluco. Eu acho que eu não, eu tô precisando, na verdade, eu acho, buscar a minha terapia para colocar em dia, porque não é fácil.
Você sente Mas assim, preconceito? Você sente preconceito? sinto, sinto. E eles só se transformam de quando a gente começou. No começo, assim, aquela coisa, tá na pandemia mesmo, mas a hora que acabou, você sente aquela coisa, pode ser que a pessoa não te fale, mas é como você falou, a questão do olhar, a questão, enfim, da falta de apoio, aquela coisa, a nossa blogueirinha ali, A mas nossa com blogueirinha é Sabe, ótimo. aquela Ai, coisa com ah, como se a pessoa estivesse elogiando, mas com um fundo de desdém. Aí depois, quando tem alguma coisa que precisa divulgar, vai atrás de quem, né? Aí vai atrás da gente. Ai, quer que divulga. Aí ficou bom o trabalho. Aí dali a pouco volta com certos comentários. Eu acho que isso como eu posso dizer, desses comentários, desse olhar, hum, eu acho que isso eu já superei. Acho que eu nem preciso tá, mais né? fazer a Tá. terapia, não, nesse sentido. No começo eu sentia mais, mas eu acho que nesse momento já são águas passadas, porque, por outro lado, eu vejo que tem colegas que dão bastante apoio, que Sim, reconhecem, sim, e sim, tenho sentido muito o reconhecimento de outros divulgadores científicos e do sim, próprio pessoal que segue. E sim, até dos seguidores, né? Até aqui na internet, a gente sempre vai ter os haters também, sim, né? sim, Os negadores da ciência. E aí, enfim, eu acho que isso, na hora que você ouve, afeta um pouco, não vou te enganar, mas passa. Fala, não, cara, por que passa, que eu né? vou dar É. importância para um enquanto tem mil que tá dando Não, e muito, hoje tá você está reconhecendo? Então, sendo seguida por um monte de gente, né? Muita gente importante. Isso é legal. então eu acho que por isso eu acho que nesse sentido já passou. Mas eu acho que o que eu mais sinto dificuldade é essa questão de equilibrar os pratos, Tá. para não deixar a produtividade cair, porque embora as agências de fomento estão começando a reconhecer Sim, mais, né, a sim, sim. CAPES e tudo mais, a gente não é aliviado do outro Do lado, artigo. É, né? Então a gente não pode deixar essa peteca cair. sim, sim. Porque uma vez eu vi a Natália Pasternak falando sobre isso, que ela tá, eu não sei onde ela está agora, mas naquele momento até ela estava lá nos Estados Unidos, que ela está fazendo um outro nível, né, de divulgação científica, e ela estava falando, olha, lá os professores que são bons em fazer isso, eles são liberados, assim, por exemplo, de dar aula. Enfim, eu gosto de dar aula, não é que eu queira parar de dar aula para fazer isso, mas eu digo assim, talvez você ter menos das outras cobranças, Sim, porque eu não acho também que todos os professores têm que sair fazendo divulgação sim, claro que científica, não. É, porque nem todo mundo vai, tem nem essa todo mundo habilidade. gosta disso, É, nem todo mundo tem essa habilidade. Mas já que a gente tem alguns que fazem bem, vamos dar valor nesse, dar uma aliviada das outras cobranças e assim, né, trabalhar como grupo. Mas isso no momento eu acho que não acontece ainda. Eu espero que as agências, que a CAPES principalmente comece a alterar isso para que a gente possa ter um pouco do alívio ali desses papéis, para a gente conseguir equilibrar mais esses sim, papéis, que no sim. momento acho que seria mais, assim, seria a E minha é, maior dificuldade, mais do que, se o povo está falando mal, deixa falar. tá, tá. Não, e essa coisa do artigo realmente é uma coisa que sustenta, né, a aprovação de projetos e outras coisas que eu acho que é importante. E você me Uhum. fez lembrar uma coisa, né? Uma vez eu fui dar um curso, até de palestra, assim, porque você deve ser convidada muito para dar palestras por aí, e eu acho que isso é muito importante, mas eu fiz eu pus dois slides. Então, eu Ah, pus um artigo, o meu artigo mais citado da literatura, ah, que foi 800 vezes. Bastante. O meu vídeo que mais teve visualizações foi 7 milhões. então, não dá para. Olha a comparação do impacto, né? E aí, o que a gente faz? O que vale mais? Só que o vídeo, 25 segundos, alguma coisa assim, de uma reciclagem de um PVB, que é o polímero que fica entre os vidros do carro. Carnaval, Ivete Sangalo, música em alta, blá, 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 mostrei o processo, estourou. Então, só que o artigo?
800 visualizações, né? Então, assim, quando a gente Uhum. começa a pensar nessa coisa, eu acho que isso. E é óbvio que a gente não está falando de reconhecimento financeiro, a gente está falando de um reconhecimento de visibilidade da Sim, ciência, né? sim. E Isso do é nosso importante tempo, nós né? falarmos, né? Sim, sim. Porque eu acho que isso é um pouco. Agora Eu me diz concordo. fala para mim uma coisa. Agora a gente tem que falar assim, divulgação científica, nós estamos falando de internet, nós estamos falando de um tal de algoritmo. Hum, As plataformas, entender, nós começamos a falar de TikTok, nós estamos falando de Instagram, uhum, LinkedIn, que é uma mais profissional, né? Me uhum. diz uma coisa, esse algoritmo, na verdade, ele é amigo ou é vilão? O que que você acha? Você conseguiu entender esse negócio? Você começa a perceber isso já? Como que é? Hum. Dá uma receita para quem quer começar. Hum, eu acho que a receita para quem quer começar é observar, e aí tem um outro. Assim, a gente que é pesquisador, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que ver quem que já trabalhou com aquilo ali, a gente faz a busca bibliográfica. Nesse mundo aqui também a gente tem que fazer a nossa pesquisa. Então eu vejo quem que entende disso e começo a acompanhar quem está falando sobre isso. E só que aí tem uma dificuldade, porque o algoritmo está sempre mudando. Sim. Então, o que valia lá no começo, que eu fui pesquisar e tal, e ver que tinha o que tinha que ser feito, já não vale para hoje. Né? Como eu falei, agora é mais vídeo, antes era outra coisa, Sim. e tem negócio de horário, e tananã. Então, eu Você acho posta que. sempre no mesmo horário? Não, eu não. Porque eu percebi que, assim, tem alguns horários que são ruins, que aí eu evito, mas tem Tá, vários que eu acho que não faz diferença. Porque tá. antes falavam assim, ah, tem que postar meio-dia. Outro falava, não, tem que postar às 18 horas. E aí eu vejo que não faz diferença. Eu também vi muita gente falando que não podia postar de domingo. E domingo, pra gente, tem sido um dos melhores dias. Tá. Então, eu acho que você também tem que ir observando, porque o algoritmo tem muito a ver com o seu Com o público. seu E público. É. com. É porque também tem aquela questão da competição, porque. Aí vamos supor, se pro o seu público tá ali no domingo e ninguém tá postando nada do domingo, só você que Só. postar, é você que eles vão ver primeiro. Então você Isso. tem É. que ir testando. Então eu não fico com essa regra, vou postar no mesmo horário, vou postar só no mesmo dia da semana, eu vou sentindo e eu vejo que isso muda de época em época e vou acompanhando a questão de stories e tal, mas também não fico bitolada. Tá, tá. Porque senão a gente fica refém disso. Eu acho que tem muito mais a ver com a qualidade do conteúdo do que do algoritmo. Eu só tenho certas coisas que eu evito. Então, coisas que a gente sabe que a plataforma não gosta, que é, por exemplo, vídeos longos demais. No Tá. TikTok ele até gosta, mas aqui ele não gosta. Ah, Quando que você fala mais? longo, você fala quanto tempo? Acima de 3 minutos, que aí ele já não Tá. considera que é Reel, ele já não entrega, infelizmente. Mas Isso. o Tá. ideal mesmo é até 1 minuto e meio, né? O que eles Tá, tá. É o que entregam eles mais. falam, né? É. Postar de madrugada, por exemplo, ou horários assim muito cedo, enfim, coisas desse tipo. Isso. E também certos termos que a gente tem que evitar. Então, eu lembro que, por exemplo, a palavra eu acabo usando, porque muitas pessoas perguntam, isso é tóxico, aquilo não é tóxico, e às vezes ele acha que a gente está falando, sei lá, de coisas narcóticos, não sei, que ele pensa e ele não entrega bem, então, algumas palavras para evitar. Mas fora isso, eu não fico tão bitolada, não. Agora, se ele é amigo ou inimigo. Eu acho que ele é uma ferramenta, né? E aí a Tá, gente tem tá. que ir aprendendo a lidar com essa ferramenta, só que é uma pena que é uma ferramenta que se transforma. O lado inimigo dela, né? O lado negativo dessa ferramenta, pelo menos da forma que ela é hoje, que a gente Hum, não tem nenhuma, como se diz assim, nenhuma, não é fiscalização a palavra, nem controle, mas eu vou usar a palavra controle, mas não quero dizer assim no controle no sentido de censura, não é isso que censura. eu quero dizer, mas da gente ter o mínimo de responsabilidade do que é dito aqui. Como hoje não se tem nenhuma responsabilidade e o algoritmo favorece aquilo que chama atenção, Uhum. independente daquilo ser verdade ou não, as fake news se proliferam muito mais rapidamente Sim. do que a ciência.
E aí, aquela, a gente estava falando, é uma competição muito injusta, porque para cada fake news que é feita é uma trabalheira para a gente desmentir. Só que nesse tempo que a gente está fazendo tudo aquilo para desmentir, já surgiram mais 15. Sim, é. Então, a gente está sempre atrás, sabe? A gente nunca consegue alcançar. Essa que é a dificuldade. Então, eu acho que a gente precisa ter uma certa cobrança da responsabilidade do que é dito. Por exemplo, teve um caso recente de um médico que falou que mamografia causava câncer de mama. E aí, depois acho que saiu essa semana, se eu não me engano, que foi decidido que ele realmente ele foi processado e foi incriminado, porque é um absurdo, né? As pessoas a gente já tem toda uma dificuldade de explicar para as mulheres a importância de fazerem seus exames. Chega um ser humano que fala nisso, mas a gente teve o caso, não sei se você acompanhou, da Laura e da Ana, do Nunca Vi um Cientista, que fazem um trabalho assim, fantástico Fantástico. de divulgação científica, e elas fizeram um vídeo para desmentir um cara que falava que a diabetes era causada por um verme, se eu não me engano, uma coisa Ai, meu assim. Deus. Ah, Ele falava isso e elas fizeram um vídeo para desmentir. E o cara processou elas, porque diz que elas. Porque ele falava, na verdade, ele falava isso para depois vender a cura, né? E aí uhum. ele processou, se eu não me engano, acho que por difamação e também dizendo que Danos elas tinham dado um morais. prejuízo. Mas prejuízo de uma coisa que é antiética, porque você vendeu um remédio para. Olha que absurdo! E ele tinha processado e num primeiro momento. Eu não entendo nada dessa parte de legislação, então eu não vou Sim, saber sim, dizer sim. o certinho, mas ele tinha. A juíza No tinha mínimo, dado a elas causa tiveram dor para de ele. cabeça. Ah, Sim, mas primeiramente ele tinha que, entre aspas, ganhado. Aí elas recorreram e aí o pessoal todo caiu em cima, né, do absurdo que era isso, e aí voltou atrás, mas elas ainda estão com dor de cabeça com isso até hoje. Então, imagina, você ter liberdade de falar qualquer asneira, assim, sem ter responsabilidade, e ainda quando alguém te desmente, você ainda. é, tem problema jurídico. Então, a gente fica até com medo, Medo. inclusive, de desmentir as fake Sim, news, sim, muitas sim. vezes, porque vai que você toma um processo aí, É você verdade. querendo ajudar as pessoas, você ainda acaba, né, E se você falou de lascando. várias estratégias aí. Agora, assim, você acompanha alguma métrica? Não. É, Engajamento, número sim, de aí eu fico de curtidas. olho, Você faz sim. tipo um Excelzão, você faz planilha, como que é? Porque a gente que é cientista já É, começa a ver indicador, essas coisas, impacto real. Como que você faz? a gente até faz, até por causa do, por exemplo, do relatório da Stone e tal, mas Ah, assim, eu acho que, como é uma coisa que vai saindo ali, eu vou acompanhando um a um, porque vai tá, mais no feeling também. Aí eu tá. vejo assim, na hora tá até mais fresco, né? Ah, essa estratégia aqui funcionou, isso aqui chamou atenção. E tem casos em que, E assim, vai, às vezes a gente não vê explicação, simplesmente pode ser alguma coisa do algoritmo que ele não entregou e paciência, vamos pro próximo. Não fico também bitolada demais, sabe? Porque senão sim, a gente fica, ai, o que que eu fiz de errado aqui? Fala, "Ah, o sim, pessoal não sim, sim. gostou, é gosto É, também, né?" eu realmente também não consigo também entender, e lógico que perto de você, a gente tem muito pouco seguidor, mas você, Não, mas eu acho não, que isso é independente do número de é, seguidores. A gente vai sentindo, né? Ali, sim, esse conteúdo aqui foi bom. Eu ter usado, como você falou, eu usei uma música em alta, fez diferença. Porque eu vejo, tem gente que fala que, o fato de usar música em alta para mim fez muita diferença. E eu, das vezes que eu usei assim, não, não fez grandes diferenças, sabe? Então, acho que entendi. isso às vezes também vai do público, o que vale para um não vale para outro, então é difícil. Eu acho que você tem que ir vendo o que que funciona ali para você, para o seu público, e aí aquilo, se deu certo, aí você tenta repetir, e aí vai. E uma coisa, eu tive muito uma fase que eu fazia para mim. Então, aquelas músicas da Uhum. velha guarda, sabe? Que música Ah, antiga, música. Eu colocava e. Gente, por quê? Porque eu. E era uma música gostava, né? antiga, né? Então,
É. Mas me diz uma coisa, agora fala para mim, em termos de perspectiva e futuro, E ficou mudo pra mim. e agora? Ah, voltou, voltou. É que estão tentando me ligar justo no Ah, meio da minha live. Você acredita isso? Eu não creio que a situação não é complicada. Porém, você acha que a inteligência artificial virá? Não. bom, você fala se ela vai Ela vai vir nessa ajudar? coisa da divulgação científica, ou seja, quando a gente fala de inovação na divulgação científica, porque eu vejo que algumas pessoas a gente começa a colocar vídeo, cria, né? Eu fiz alguns Uhum. experimentos e não deu certo, não teve grande coisa. Mas É, como que esse uso da IA vai nos ajudar em relação à divulgação científica? eu acho que ela pode ajudar, Ah, por exemplo, na questão das edições, né? Como uma tá, ferramenta mesmo. tá, aham, Eu, para o tipo de conteúdo que eu faço hoje, eu não enxergo assim muito. Como, vou usar fazer um vídeo com IA, assim, eu não, até o momento não consegui ver algo. Ah, uma coisa que acho que também pode ajudar, por exemplo, você fez um roteiro lá, pedir para ele revisar. Uma coisa tá. que a gente já faz, às Ah, vezes, eu fiz um roteiro, eu coloco lá e peço para ele estimar o tempo do vídeo. ah, Aí o chat GPT lá, ele fala assim, esse vídeo vai tá 2 minutos. Aí eu falo, eu queria encurtar, mas que não perdesse a essência. Aí às vezes ele encurta, dá uma resumida, fica bom no roteiro. Às vezes fica péssimo também. Eu falo, tá, tá, não, tá, é tá, melhor tá. ficar com 2 minutos do que ele perde a Sim, sim, essência, sim, né? sim, sim, sim. Mas então eu vejo assim, esse uso dessas ferramentas dessa forma. A minha preocupação da Hum. IA assim, essa questão de gerar mais fake news ainda, sabe? Infelizmente, eu acho que os nossos concorrentes aí, né, os pseudocientistas, têm usado, porque aí não tem, precisa de fonte nem nada, porque se você coloca lá no chat GPT, me faz um roteiro sobre, sei lá, condicionador. Sei. Aí ele faz. Aí você fala, tá, mas quais referências você usou? Muitas vezes ele coloca lá, ele põe referência no formato que você quiser, a BNT, aí você vai ver, aquelas referências são inventadas, elas não existem. Hum. Então ele tira, né, o famoso, aquele meme lá, fonte, voz da minha cabeça, é a voz do chat, da cabeça do chat Ah, GPT. Então tem que tomar muito cuidado. tá, Mas tá. para pessoa que não tem nenhum compromisso com a ciência, que está Ah. fazendo fake news mesmo, para ela tanto faz, né? E E uma eu coisa já que. vi, Ah. desculpa, mas é Não, que eu pode já falar. vi Pode... gente que faz post com conteúdo falso, e aí você ela fala, ou até gente que vem te contestar, e você fala, mas que artigo é esse que você está falando? Aí ela vai lá, coloca assim a referência, e aí você vai buscar e não existe. Eu falo, achou no chat GPT, certeza. A pessoa Certeza, não né? se deu o trabalho de procurar, né? Uma coisa que você falou e que eu vejo que é extremamente importante quando a gente pensa nessa comunicação, né, é a questão de usar fonte confiável, né, que eu acho que é Sim. esse o ponto. E aí, lógico que eu não vou nem discutir essa coisa quem tem que fazer divulgação científica, se é o jornalista ou se é o cientista, porque isso daí não é uma hora de bom para conversar sobre isso. Mas a gente sempre olha como cientista, né? A gente sabe que tem algum artigo que vai para uma linha, tem outros 10 que vai para outra. Uhum. E às vezes pegar esse, na verdade, não representa aquela área. Eu acho que esse é um ponto, né? É. E fala para mim uma coisa, eu esqueci de brincar nessa live aqui, porque podia falar assim para entrou e saiu, muita gente entrou e saiu, e eu podia ter brincado assim, ó, e fica aí, porque no final a professora Ana vai dizer qual é o melhor creme para ficar jovem, né? Porque hoje eu falei isso, eu falei, gente, olha, 65 anos eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer essa pergunta antes de acabar. Eu falo, e aí, eu estava fazendo hidroginástica e uma das pessoas que eu estava fazendo era uma pessoa que era uma esteticista. E eu falei, não, mas qual é a dica? Tá? Ela falou assim: primeira coisa, lava bastante o rosto de manhã.
Olha só. Eu falei, ah, tá. E com creme neutro, um shampoo neutro, alguma coisa assim, você não gasta muita energia, mas lava bem. Aí eu falei, ah, tá, bom, mas vamos lá, né? Me diz uma coisa agora. E o que que você daria de dica para quem? Um conselho aí para um jovem pesquisador barra estudante, né? Que queira fazer divulgação científica. Porque, como você disse, muita gente às vezes não tem, né? Como fazer? O que que fazer? Fala para mim. A divulgação científica ela não precisa ser feita só pelas redes sociais, né? Eu tenho Tá, feito uma disciplina, oferecido uma disciplina na pós-graduação, que eles, no final, eles têm que fazer um projeto de divulgação científica. É tá, uma disciplina que, na verdade, é sobre polímeros surfactantes, né? A fisicoquímica de polímeros surfactantes, assim, nessa parte coloidal. E aí eu fiz nessa disciplina o que eu faço aqui na rede social. Eu coloquei o gancho, né, para eu atrair os alunos para falar de fisicoquímica de polímeros surfactantes, são os cosméticos. Então a tá. disciplina lá é polímeros surfactantes aplicados a cosméticos. Aí eles vêm, a hora que eles chegam, eu falo, então. Eu trouxe vocês aqui, vocês vieram todo mundo interessado no cosmético, mas já vou avisar, essa é uma disciplina de fisicoquímica, de polímeros surfactantes, vocês não vão fugir disso, mas eu vou mostrar como isso se aplica aos cosméticos. Claro, Quem claro. quiser continuar, só que no final dessa disciplina vocês vão ter que fazer a mesma coisa, claro que não vai ser a físico-química, mas vocês vão ter que mostrar para um público leigo a química dos cosméticos. E aí a gente teve a primeira turma que fez isso foi até antes da pandemia, eles fizeram através do Instagram, mas teve turmas que fizeram, por exemplo, nas escolas. Eles voltaram para as escolas ali e foram se ofereceram, né? Ensino médio, teve uma que foi até ensino básico, ensino infantil. E olha que legal, teve uma aluna, que ela até era minha aluna de mestrado também, Hum, a Stephanie, que ela foi fazer isso na escola dela. Então, ela preparou uma apresentação lá sobre química de cosméticos, usando os conceitos do ensino médio, e foi apresentou lá na escola que ela tinha estudado no ensino médio. Que era uma escola que tinha uma escola particular, até que tinha um laboratório, mas que estava parado. E aí, nesse dia, ela usou o laboratório, fez e tal. E você acredita que aí eles depois chamaram ela para ir lá mais vezes, e quando ela, antes até dela terminar o mestrado, chamaram para ela se ela não poderia trabalhar lá. E aí olha, ela foi, e hoje ela está trabalhando não só nessa escola, mas em outras e tal. Então foi um caminho até para isso, né? Que eles viram como ela se comunicava bem. Então existem muitas formas. A turma que está fazendo agora, estou oferecendo essa disciplina, a gente combinou que eles iriam criar uma espécie de um museu de cosméticos. Eu até vou mostrar depois que eles apresentaram ontem, vou fazer um post para mostrar o resultado. Então eles tiveram que criar coisas pensando em ensino médio, mas aí eles falaram da história dos cosméticos, como se fosse uma mini exposição, um mini museu. E aí, o que que a história dos cosméticos, depois, como que um pesquisador faz nos cosméticos, o que que é analisado, e aí tinha experimentos, tinha joguinhos. Então, é uma forma de divulgação, e aí a gente quer fazer isso, inclusive, para outras escolas de ensino médio, mas ontem eles apresentaram para um grupo de alunos, porque a PUC tem um núcleo chamado NEAM, que é um núcleo que acolhe jovens e adolescentes em situações de vulnerabilidade, né? Jovens e adolescentes das comunidades aqui do Rio de Janeiro, que muitas vezes só o ensino que eles têm na escola não é suficiente, então tem um sim. complemento, então toda uma educação ali. E a gente apresentou, eles apresentaram isso para os alunos. Estou até vendo aqui que a Júlia acabou de entrar, e a Júlia foi uma das alunas que participou desse projeto. Você viu que a Então, eu Eduarda falou acho que que. demais, né? Que Ah, demais, eu você viu? não. Ah, é É, verdade, foi mesmo. é, Legal. A Magda ali também falou muito legal. E é muito legal. Então, divulgação científica não precisa ser só nas redes sim, sociais. Então, o que que seria o meu conselho? Eu contei toda essa história, né? Porque, como eu estou fazendo essas disciplinas, eu vejo também. Eu acho que existem N possibilidades. Divulgação científica é a gente falar de ciência para quem não é da ciência, seja qual sim, for o caminho. Então, eu recomendo que você use aquele caminho que você se sente mais à vontade. E aí, uma vez que você escolheu, você vai ter que aprender bastante. Então, a gente escolheu aqui falar no Instagram. Não adianta, vou ter que aprender do algoritmo, vou ter que aprender a editar, vou ter que aprender daquela ferramenta ali.
vou ter que pesquisar e ir a fundo e dar trabalho, mas é Sim. importante. Mas antes disso, eu recomendo também que faça o seguinte exercício. Comece a falar da sua própria pesquisa, ou de um artigo que você leu que você achou importante, ou desmentindo uma fake news, aí comece a falar com os seus amigos, para ir treinando a sua habilidade de traduzir a ciência, né, para essa linguagem leiga. E ver o resultado, ver se as pessoas te entendem, aí você fala, não, acho que eu tenho que melhorar esse daqui. E aí depois, ó, tem gente que faz divulgação científica através de quadrinhos, né? Então você pode fazer, às vezes você tem essa habilidade de Sim. desenhar, então tem que ser a habilidade que você tem. Por exemplo, eu se tivesse que fazer isso, nossa, eu não sei desenhar bem nem aqueles bonequinhos, sabe, de palitinho. Então Ah, tem que ter também a ver com o dom, né? Que cada pessoa tem. E às vezes você vai se descobrindo. Eu no começo achava que, nossa, imagina, ligar uma câmera aqui, mas é o que você falou, a gente foi obrigado pela pandemia. foi. E aí eu até falei, não, até que eu acho que dá Ficou certo, sim, legal, né? ficou Ficou legal. legal. Eu começava a fazer umas lives e dava certo também. Aí aquilo que você falou, depois foi cansando, aí a gente parou com as lives. Aí Eu agora tá também. voltando, né? Eu Mas também. a gente, eu acho que a gente vai sentindo e vai experimentando, eu acho que faz parte, né? Eu acho que o caminho é esse, mas é lembrar que existem várias possibilidades. E também. Hum, Aquilo que eu falei, eu não acho que necessariamente todo mundo tem que fazer divulgação científica, todo cientista, todo aluno, mas eu acho não. que todo mundo pode apoiar, né? Sim. Então, às vezes você tem um colega que está fazendo, dá um apoio para ele, pergunta se ele não, às vezes você pode ajudar, sei lá, editando um vídeo, fazendo alguma coisa, curtindo engajando com os conteúdos de quem faz, isso também já dá muito apoio. Compartilhando, né? Compartilhando, E tudo você viu isso que eu não já é um pedi para grande seguir a apoio. gente nenhuma vez, hein? Péssimo É entrevistador. verdade. Péssimo Ah, então vamos entrevistador. pedir agora. Olha, se você que está aí na live e que vai ver essa live, por favor, ó, siga a professora, né, Ana Percebon, que vem fazendo Ana do Lab, né, que Isso. é um Instagram aí que bomba, também está no TikTok, em todas as redes, e o professor Polímeros, né? Professor Polímeros, isso É, aí. Agora fala para mim uma coisa, você tem medo de se expor na tua vida pessoal? Como é que é? Eu acho que eu tento controlar, né? É? Não, assim, a gente não precisa expor tudo, né? Ah, Detalhes, ou por exemplo, quando vai postar na story, tá em algum lugar, às vezes eu deixo para outro momento, assim. tá, Porque eu acho tá, que é importante a gente ter um cuidado. Medo, tá. assim, não tem, mas eu acho que um cuidado é importante porque a gente não sabe, né, quem tá ali do outro lado. Então, se você abrir demais, assim. Sim, fica. Acho que tem que, mas também se ficar fechado demais, as pessoas não criam uma Não conexão criam com você, conexão. né? É verdade. E uma coisa do nosso Instagram, antes ele era o Instagram do laboratório. Oratório, E foi isso que eu falei, até que a gente fez uma experiência lá no TikTok, que foi até o pessoal lá da Estônia que até recomendou, falou assim, olha, nas redes sociais, é por isso que chama rede social, pessoa se conecta com pessoa. Então, ficar um Instagram do laboratório com uma logo ali, pode ser que as pessoas tenham, né, um receio de seguir e tal. E quando a gente trocou isso lá no TikTok, a gente viu que fez muita muita diferença. diferença, é E verdade. aí a gente resolveu trocar para lá também e começar a dar esse toque um pouco mais pessoal, cada vez Pessoal, mais pessoal aqui. E funciona realmente, as sim. pessoas, e até nesse sentido de inspirar as meninas, de incentivar as pessoas a fazerem isso. Aí não fica parecendo que é uma pessoa super distante, sabe? É Isso. uma coisa do outro Sim. mundo. Não, eu sou uma Isso é uma coisa pessoa. importante que você está É, dizendo, então, mostrar o pessoal lá no laboratório, o dia a dia, mas com cuidado, com coisas que Sim. não comprometam a segurança. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, eu fiz um monte de perguntas. Eu queria saber de alguém que está nos assistindo aí, quer fazer alguma pergunta para a professora Ana? Porque agora é a Hum. oportunidade, senão eu vou perguntar o creme que eu vou passar, hein? Enquanto as pessoas vão fazendo ali a pergunta, eu posso te dar a dica aí do creme. Ah, Vamos ver se surge alguma pergunta, né? ah, Eu falo assim, não existe essa questão de marca, assim,
tem até um post que a gente fala de o cosmético mais caro é melhor, Hum. realmente, né? É, Tem cosméticos de todos os valores para todos os públicos, cosméticos de todos os preços que são muito bons. Mas a questão do cuidado com a pele, né? Para a gente ter uma. Eu acho que a gente também tem que lembrar que envelhecer é natural, não é claro, para a gente claro. chegar lá com É, 80 é. anos com a cara assim, isso é muito esquisito, né? Não, 80 não, Mas Ana, vamos falar 90, vai, para a gente é. ficar mais longe, vai. Ah, Mas às vezes a pessoa fica nem com aquela cara aham, esquisita. Não. Mas assim, a gente pode ter um envelhecimento em que a gente tenha uma saúde da pele melhor, por sim. exemplo, né? E aí, são os cuidados, na verdade, bem básicos. Às vezes a gente fica querendo aquela, ai, mas me fala um ácido, me fala um não sei o quê. Primeiro de tudo, fazer o básico. Tem a questão da higiene, que a esteticista te falou, e não precisa ser nada, só uma coisa que seja adequada. Tem gente que tem pele mais oleosa, tem gente que tem pele Uhum, menos oleosa, então, ou pele mais sensível, vai precisar ser algo mais sensível. Mas depois, duas coisas importantes: hidratação. O hidratante, gente, é um cosmético bem simples, é um exemplo lindo de emulsão, né? A gente que trabalha tá? com colóides Sim, adora isso sim. É, e que imita bem o nosso mecanismo natural de hidratação da pele. E sem a hidratação, a pele ela não tem força para se defender, né, e tudo mais. Então, a hidratação é uma coisa bem básica, não precisa ser nada caro, tem que ser aquele que se adequa à sua pele que você goste. tá. A não ser que a pessoa tenha alguma condição. Às vezes a pessoa tem uma acne grave, tem alguma. Aí tem que ir com o Uhum, dermatologista mesmo. A gente está falando aqui do público geral. E se for se expor ao sol, passar protetor solar. Esse é o melhor anti-idade que a gente tem, porque o sol realmente causa bastante envelhecimento da pele, né? sim. Além das questões de câncer de pele também, manchas. Então, protetor solar é a melhor coisa. Você está falando da hidroginástica, né? Se a hidroginástica for fechada, em lugar fechado, tudo bem, mas se for no sol, protetor solar. Sim, É sim, sim. importante. E é E uma coisa interessante, porque a questão do gênero, em algum momento eu comecei a perceber que eu não me cuidava muito. Uhum. E isso é uma coisa importante. As meninas, né, elas já ficam mais, e o homem, às vezes, com essa coisa meio de tipo, né, não pode passar o Pé creme. na Você vai chão, no né? banheiro masculino, né? Sai numa academia, vai tomar um banho, aí você fica passando creme lá, né? Os caras já Uhum. não têm esse hábito, a gente não percebe isso. Hoje, a gente já percebe isso mais, eu começo a observar. Então, essa coisa do cuidado, hoje, eu diria que tanto, né, o masculino como o feminino também, eu acho que eles estão se cuidando. Olha, me falaram aqui o seguinte: o que você não recomendaria fazer na divulgação científica, nas redes sociais, que você sabe que não funciona? Quer dizer, o contrário agora. Nossa, Eu já sei o meu. eu acho, é uma pergunta difícil. Eu acho que é isso que eu comentei lá no começo, da gente meio que se colocar num pedestal e querer Aham. falar na língua, talvez até seja o mesmo que você ia falar, né, Derval? Não sei, mas a gente ficar falando na linguagem técnica, usando jargões, porque, mas se eu não usar isso perfeitamente, não vai estar 100% certo. Mas aqui o objetivo não é esse, o Não é? objetivo é fazer a informação chegar e depois você Sim, pode até conseguir complementar, mas num primeiro momento tem que usar analogias, usar sim, essas questões, e sim, você sim. pode até deixar claro, olha, falando de uma forma mais é, como posso dizer assim, não grosseira, mas não falando de forma refinada, é isso, é aquilo. Eu acho que é isso. Se você ficar usando jargões muito técnicos, enfim, claro que tudo depende também do seu público, mas eu acho que o que não fazer é não usar na linguagem adequada para o público que você quer alcançar, porque aí você vai ficar falando sozinho. E como divulgar, estruturar um plano de divulgação científica em projeto de pesquisa, num pós-doc, por exemplo. Nossa, mais difícil ainda essa Quais os pergunta. princípios, pontos para abordar? Os principais pontos a abordar.
Boa pergunta, viu, Rodrigo? Porque eu não tive essa experiência de fazer isso para um projeto de pós-doc, por exemplo, então não teria essa experiência assim para compartilhar com você. Mas como eu disse, a gente teve ah, essa experiência, por exemplo, do da Estônia, enfim. E aí, nesses casos, o que a gente achou importante, o que eu achei importante no momento que eu fui submeter, colocar, primeiro, a relevância da divulgação científica para aquele foco, para aquele momento. A gente já tinha o projeto em andamento, né? Tá. Então, eu mostrei a importância do projeto, o foco. A questão, né, dos problemas que existem de quimiofobia, da questão também que até a Unesco apoia, incentiva as situações, né, das meninas e mulheres na ciência. Isso é até uma das ODSs também da ONU, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, mostrei como isso era relevante e depois mostrei qual que seria a nossa estratégia. Então, você primeiro vai ter que definir essa estratégia. Vai ser na rede social? Vai ser onde, né? E aí traçar um plano, realmente um cronograma e também deixar muito bem claro o que que é o esperado e como Sim. que você vai avaliar. Então, né, a gente vai ser por métricas de visualização, esse tipo de coisa assim, que foi a minha abordagem. Mas eu não sei porque eu acho que tudo depende. Por exemplo, o professor Deval estava falando que na FAPESP já tem esses de jornalismo científico, talvez tenha uma estrutura definida, e aí eu não Sim. tenho essa experiência desse tipo de projeto para poder dar essa dica no momento. Mas eu espero que essas ajudem de alguma forma. E com certeza tem muito a ver. Eu diria para você o seguinte: o que não fazer? O professor Polímeros, uma coisa que eu percebi, como eu trabalho com polímeros, quando a gente Ah. vai discutir a questão do meio ambiente, em alguns momentos perpassa por algumas características quase que políticas, né? Hum, E o que eu percebi? Divulgação científica, no meu caso, no meu perfil, eu devo fugir ao máximo de política partidária e que eventualmente eu nem pensei nisso, mas que as pessoas relacionam e aí gera um monte de comentário desagradável. E sobre essa ah, estrutura, uma coisa que eu pude perceber também é um pouco o que você falou, né? Mas sempre, se for, por exemplo, CTS é Ciência, Tecnologia e Sociedade, aí tem uma e aí é um pouco o que você falou. Ana, olha, isso aqui tá uma delícia, tá uma conversa gostosa, mas você acredita que a gente já tá há mais de uma hora eu falando? percebi isso aqui Meu agora. Deus Passou do rápido, céu! E né? olha, agora que a gente está começando a ter mais pessoas, mas infelizmente eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que deixar para um outro momento. Eu tô extremamente emocionado porque faz muito tempo que eu não fazia live. E essa é a Ah, minha primeira. Semana que vem eu vou fazer que novamente, legal. Tá no mesmo retomando, horário. né? E eu vou fazer com o Sandro Amico. Você conhece Ah, ele, um querido lá da URGS. aham. E eu quero te agradecer muito. Eu sei que você é super ocupado. Você veio correndo da PUC para casa Imagina. para fazer essa live. Para mim foi uma grande satisfação, porque você hoje é uma referência para nós. Você é uma pessoa dedicada também com a divulgação científica. Olha, não sei o que te dizer. E Na- deixa as palavras aí para você quiser o seu último comentário, alguma coisa, antes de Eu mais quero tudo. agradecer pelo convite, porque eu também, como você disse, há muito tempo não fazia live, então a gente estava até meio enferrujado, né? Mas é Sim, muito sim. legal, porque é igual se a gente estivesse batendo papo, assim, É. num bar. Mas na época da pandemia não tinha outro jeito. Hoje não, hoje a gente está aqui porque a gente É, quer mesmo isso. e quer levar isso. E eu fico muito feliz, assim, de ter esse reconhecimento do nosso trabalho de divulgação científica, principalmente de uma outra pessoa que também faz um trabalho de divulgação científica de muita qualidade. Então, eu fico realmente assim honrada, de você ter me convidado, de ser essa primeira live aqui dessa série. E eu acho que é isso. Eu estou muito feliz de ter tido várias pessoas passando por aqui. Eu espero que muita gente tenha depois a oportunidade de Vejam assistir, para depois. refletir. Isso. Mas, mesmo aquilo que eu falei, mesmo que não tivesse, se teve 15 pessoas aqui ouvindo a gente por mais de uma hora, né, falando Nossa. tanta coisa, nossa, eu já estou feliz demais. Se tiver É.
conseguido ajudar alguém a pensar sobre a divulgação científica, a tentar decidir se quer fazer, se não quer, como quer fazer, eu acho que vale a pena, né? Às vezes a gente não consegue atender todas as demandas e tudo mais, mas É são verdade. coisas importantes e então eu acho que já valeu a pena, já com certeza. Fora que é um prazer, né? Não é à toa que passou tão rápido, a gente nem Foi muito percebeu. delicioso. Eu adorei Muito bom. e quero te parabenizar pelo excelente trabalho de qualidade que você Obrigada. desenvolve. Eu acho que você hoje é uma das principais referências na área de divulgação científica, principalmente quando a gente pensa na questão da ciência dos colóides barra cosméticos, e aí você também está permeando por outras questões. Eu acho que isso, para nós, é muito importante. E Obrigada. você inspira pessoas. Eu acho que isso leva com leveza, né, o conhecimento, que eu acho que às vezes a gente chega até ser um pouco irônico, mas eu acho que isso de uma forma leve, para tornar leve e que isso, de alguma forma, eu posso garantir uma excelente pesquisadora com um nível altíssimo de produção, de qualidade, então que a gente fica muito honrado e satisfeito de ter você e de ficar aqui conversando com você, que você é uma simpatia. Ah, E muito obrigada. obrigado, viu? A Muito honra foi obrigado a toda minha. todas e a todos que estiveram aqui presentes, né, Ana? Agradeço Porque também. e até a próxima, né? A gente Até a procura. próxima. A gente continua em contato aqui pelo Instagram também. E olha, me ajuda. Eu não sei quem seguir. Eu sou assim. Eu tenho que seguir algumas pessoas importantes. Depois você me manda no Insta, assim, Ah, no WhatsApp. combinado. Você fala, Derval, acompanha esse pessoal, esse pessoal, esse pessoal, Vou porque eu fazer tenho que isso. entrar isso. Eu tenho que começar a crescer mais, porque eu acho que isso é muito importante. Muito obrigado, Não. viu? Eu que agradeço. Um abração, viu? Um Para abraço você para e para todo todos. mundo. Tchau, Até tchau, mais. gente. Tchau. Até mais.